E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tartaruga. E hoje eu vou iniciar aqui com um quadro novo, o Topiruga, onde eu vou falar, vou fazer uma lista de um top, mais ou menos assim. E hoje nós temos o top 10 encontros entre seleções rivais da minha época. E da minha época que eu falo é de 2002 até atualmente, assim, até o momento desse vídeo. E vamos começar. Nós vamos começar do décimo para o primeiro. E o décimo vai ser Itália e França, pela Copa de 2006. Esse clássico podia ter subido mais, mas eu preferi colocar ele em décimo para abrir, assim, porque eu acho que outros clássicos foram mais importantes do que ele. Os dois se enfrentaram na Copa de 2006 como uma revanche, praticamente, da Euro 2000, onde a França venceu. E você via uma Itália muito recuada, né? Sólida, boa, mas recuada. Ela não jogava no ofensivo, foi uma das poucas campeãs retranqueiras da história, né? E a França do Zidane, o Zidane se despedindo da seleção francesa. A França enfrentou o Brasil, venceu. Enfrentou Portugal na semifinal, venceu. E estava na final da Copa, como a grande favorita. Porém, o jogo acabou indo para os pênaltis. Depois de um empate em 1-1, o jogo acabou indo para os pênaltis. E a Itália venceu com um pênalti, o último pênalti batido pelo Cannavaro, com o Zidane perdendo um de cavadinha no meio do jogo, né? Tentando fazer graça no final de Copa do Mundo. Eu sei que ele estava se despedindo da seleção francesa, essa mística toda aí de último jogo pela seleção, a final de Copa do Mundo, mas era final de Copa do Mundo. A França não podia ter desperdiçado, né? Até porque a França estava numa boa hegemonia. Tinha sido eliminada da Copa de 2002 na fase de grupos, mas tinha sido campeã em 98 em cima do Brasil. Então, e a Itália acabou levando essa que foi a última vez que a Itália fez alguma coisa na Copa do Mundo. Depois disso aí, só vexame. Em nono lugar, nós temos Inglaterra e Alemanha, pela Copa de 2010, um jogo marcado. A Inglaterra e a Alemanha não se encontravam em Copa do Mundo desde que a Inglaterra foi campeã, esqueci o ano, mas a Inglaterra venceu com um gol que foi duvidoso, que pareceu não ter entrado, mas o juiz assim deu o gol e esse gol mudou tudo. E o jogo foi um jogo bom, na verdade, assim, apesar de ter sido uma goleada, 4-1 para a Alemanha. A Inglaterra teve o gol do 2-2, quando o jogo estava 2-1. O Gerrard bateu de fora da área e meio que a bola entrou, só que o juiz não deu o gol. A bola nitidamente entrou. O juiz não deu o gol. E essa foi uma das grandes vinganças da história da Alemanha, né? Porque a Alemanha tomou um gol que talvez não tenha entrado e acabou tomando outro gol que entrou, mas não foi marcado. Então, foi isso. Aí depois isso abriu o caminho para a Alemanha meter 4-1 na Inglaterra e passar de fase na Copa. Em oitavo lugar, nós temos a Copa América Centenário de 2016, Argentina e Chile. Por que eu coloquei esse depois acima de dois grandes clássicos da Europa? Porque a Argentina e Chile é um clássico grande e envolveu a final da Copa América número 100, a 100ª Copa América. E a Argentina podendo ser campeã, podendo finalmente acabar com esse jejum de títulos, ela vai lá e perde nos pênaltis para o Chile. E o Chile acaba vencendo sua primeira Copa América em cima de uma das grandes rivais, se não a maior rival do Chile, a grande Argentina. Em sétimo lugar nós temos México e Estados Unidos, pela Copa de 2002. É um confronto assim... México e Estados Unidos não é um super clássico assim, que está no topo dos clássicos assim grande, mas pelo menos está entre os top 10 do mundo por causa da grande rivalidade que ambos têm no futebol. Tem uma rivalidadezinha histórica, mas a rivalidade foi mais fomentada pelo futebol.
E eles se encontraram, o maior confronto da história deles foi na Copa de 2002, oitavas de final, México 0, Estados Unidos 2. Naquela época que os Estados Unidos estavam muito forte naquela época. E o México, claro, com sua maldição de parar sempre nas oitavas, parou nas oitavas para o maior rival, Estados Unidos, perdendo por 2-0. Em sexto lugar, nós temos o grande confronto entre Portugal e Espanha de 2010. Para mim, o maior confronto entre os dois. Porque talvez foi o primeiro confronto deles na Copa do Mundo. Pelo menos de 2002 para lá, porque eu não fui muito a fundo assim nas outras. Mas eles se encontraram nas oitavas de final. A Espanha venceu por 1-0 Portugal. Era aquele Portugal do Cristiano Ronaldo. Na última Copa tinha sido semifinalista, tinha perdido para a França. A Espanha, que normalmente não fazia muitas boas campanhas em Copas do Mundo, naquele ano arrancou para ser campeã e ela vai estar aqui de novo. Só preste atenção. Em quinto lugar, eu não queria repetir os clássicos, porém eu vou colocar Alemanha e Inglaterra nessa Eurocopa de 2021, que era para ser em 2020, mas foi em 2021 devido à pandemia. A Inglaterra estava muito forte, estava na melhor fase da grande geração. Tinha acabado de vir de uma grande semifinal de Copa do Mundo e perdido para a Croácia. E simplesmente feito também boas Nations Leagues, se classificado sempre para os Final Four, tudo. E nessa Euro ela foi bem na fase de grupos e acabou encontrando a Alemanha, que não estava numa fase muito boa. A Alemanha estava sofrendo muito, reformulação, o Joachim Löw foi demitido, tem o Hans Flick, que voltou agora, vai ficar na Alemanha, e a Alemanha estava se reformulando, e acabaram se encontrando nas oitavas da Euro. Por que eu coloquei esse clássico numa posição tão grande? É por causa justamente do nono lugar, do clássico em 2010, porque a Inglaterra depois de 2010 acabou passando por uma fase terrível e a Alemanha continuou na hegemonia do mundo praticamente, da hegemonia do mundo, semifinal de Copa do Mundo, semifinal de Euro direto, fazendo campanhas inacreditáveis, e aí finalmente eles vão lá e se encontram e a situação está ao contrário, e só por causa do momento a Inglaterra meteu 2-0 e se vingou, eliminou a Alemanha nas oitavas de final, mais uma vez nas oitavas de final, de uma competição que não é tão quanto a Copa do Mundo, a Euro. E bom, quarto lugar, nós temos Brasil e Argentina. Claro que não pode faltar um encontro entre Brasil e Argentina, né? Mas foi na Copa América de 2020. A Copa América, onde a Argentina conseguiu ganhar um título. Eu assisti esse jogo e o jogo foi horrível. O jogo foi amarrado, não teve muita chance de um lado para o outro. Uma das poucas chances a Argentina fez 1-0 e ficou por isso mesmo. O Brasil não reagiu, não fez bosta nenhuma no jogo. E acabou que a Argentina encerrou um jejum de muitos anos de título, de mais de 24 anos de título, vencendo o Brasil. E agora a Argentina vem forte para a Copa por causa disso, porque agora está animado. Primeiro título do Messi com seleção. E foi isso, inacreditável, dentro do Maracanã. Terceiro lugar, eu coloquei França e Alemanha pela Copa de 2014. França e Alemanha é um clássico forte, bastante fomentado pela história. A Alemanha é um país recente demais. O conflito deles começou mesmo entre a Alemanha unificada e França. Guerra Franco-Prussiana se estendeu para a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí eles foram disputando hegemonias do futebol, se encontrando bastante. E se encontraram na grande Copa de 2014, nas quartas de final. Onde a Alemanha fez um bom jogo, a França bem mais não conseguiu nada. A França que ainda estava se formando para ser campeã na Copa seguinte, porém teve que perder um clássico para a Alemanha por 1-0 para ser eliminada, e a Alemanha partiu para ser campeã em cima da Argentina, claro. Mas esse clássico, pela grandeza, pela força dos dois times, pelo que é a rivalidade entre França e Alemanha e pelo encontro, teve que estar aqui.
em terceiro lugar do nosso Top Iruga. E bom, em segundo lugar, nós temos a grande final da Copa de 2010. Eu não disse que a Espanha está aqui de novo? Sim, está aqui de novo. Espanha e Holanda, Copa de 2010, a grande final. Espanha e Holanda é um grande clássico histórico. Eles tinham uma grande rivalidade no começo, bem antes mesmo de descobrirem as Américas. Eles estavam em guerras constantes, disputaram a hegemonia mundial, a hegemonia marítima junto com Portugal. E no futebol a Espanha foi ascender bastante, tinha ganhado a Euro de 2008, tinha vencido Portugal, o maior rival, nas oitavas e foi partindo até chegar na grande final. A Holanda também tinha feito uma campanha incrível. É claro, chegou na grande final, a Holanda era uma seleção muito forte e a Holanda foi como favorita. É claro, porque a Holanda fazia muito boas campanhas nas Copas. Na de 2006 não teve muita sorte, acabou sendo eliminada por Portugal, porém veio muito forte. Era a seleção do Robin, do Sneijder, era uma seleção muito boa, que estava no seu auge. Foi para a final da Copa e tomou 1-0 com gol do Iniesta. E era o primeiro título da Espanha da Copa, a primeira grande final que a Espanha disputava a Copa. E meio que a Holanda já era a terceira final de Copa que disputava e perdeu mais uma vez. O Robin perdendo muito gol. O Robin sempre acabou sendo conhecido como amarelão, porque perdia gol em decisão. Perdeu nessa final da Copa. Depois perderia vários com o Bayern de Munique nas finais da Champions. E é isso. Esse foi o segundo maior clássico. E o primeiro, é claro, que nós não podemos deixar de citar, Alemanha e Itália na Copa de 2006. Esse sim é o maior clássico da Europa. Esse é o maior clássico do nosso top, porque tudo que representa a Alemanha e a Itália tem uma garra histórica, porque os dois lutaram contra na Primeira Guerra Mundial. A Itália meio que traiu a aliança. Depois, a resistência italiana acabou libertando o país das mãos do Mussolini, prendendo o Mussolini e se voltou contra a Alemanha, porém a Alemanha conseguiu rasgar e isso deixou um marco histórico. E os dois acabaram fazendo grandes clássicos no futebol, porque eles se encontravam, sempre se encontravam. Se encontraram na grande final da Copa de 82, que foi o grande confronto entre eles, o maior, onde a Itália levou. E nessa aqui, Copa de 2006, na Alemanha, a Itália levou vantagem. A Itália, mais uma vez, era aquela Itália recuada, retranqueira de 2006. Foi a última vez que a Itália fez alguma coisa em Copas do Mundo, que foi até a final e ganhou. No clássico contra a França também. A Itália venceu por 2-0 na prorrogação. Foi um jogo bom. Jogo na Alemanha. E a Copa era na Alemanha. E a dona da casa Alemanha acabou de ser vice-campeã para o Brasil. E perdeu para a Itália na semifinal depois. Mesmo assim, nada abala a hegemonia alemã no futebol. É inacreditável a Alemanha. É inacreditável. E esse para mim foi o maior clássico. A maior encontro entre rivais da minha época, por causa disso, justamente porque é Itália e Alemanha, porque tudo coopera para que esse seja o maior jogo da minha época entre os dois, para que seja esse o maior clássico que eu já vi, que eu já presenciei desde o meu nascimento, Alemanha e Itália 2006. Curiosidade, um dos títulos da Copa da Alemanha, em 1990, foi na Itália. Em 2006, a Itália venceu a Copa na Alemanha. Por isso que o clássico se torna sempre maior, porque os dois é como se os dois se completassem, sabe? Mesmo que um esteja embaixo, o outro esteja em cima, vai ter alguma coisa assim, vai ter uma disputa, vai ter os dois muito fortes e tudo. E vai ter encontros entre os dois sempre. Não pode ser um clássico continental, pode ser um clássico. É como se. Sabe aqueles clássicos que é rivalidade, mas se encontram pouco? Se encontram pouco no futebol? Na Alemanha é rivalidade, muita rivalidade e se encontram muito. Por isso que é o segundo maior clássico do mundo, atrás de Brasil e Argentina, mas é o maior da Europa. E obrigado pela sua atenção. Clássico é um tema que eu vou explorar bastante nesse canal, você vai ver.
E se inscreva, deixa o like. Fui.